Terça-feira, dia 30 de maio, estamos já na terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Encerramos com toda a igreja, na festa de Pentecostes, esse tempo bonito, tempo forte, né, do ciclo pascal. Começamos lá na Quaresma, quando o Tempo Comum foi interrompido, vivemos todo o tempo do Retiro Quaresmal, também vivemos juntos um tempo forte aqui no grupo durante a Páscoa e fizemos a novena de Pentecostes. Ontem, foi dia de Nossa Senhora, por instituição do Papa Francisco, né? Maria, Mãe da Igreja, e agora a gente retoma essa caminhada de tempo comum. E aqui no nosso grupo, nós estamos já nos preparando para uma próxima etapa, uma próxima jornada de oração, na semana que vem, em preparação à festa de Corpus Christi. Então aí, os 2 vídeos que temos essa semana como introdução, para que você possa conhecer qual a origem da festa de Corpus Christi. O que significa celebrar de maneira solene por um dia no ano, né, o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, esses 2 vídeos talvez para que você possa entender a origem dessa festa, o sentido da Eucaristia, o que é a transubstanciação, o que nós vamos falar, né, na semana que vem, na segunda, na terça e na quarta-feira. Então, essa semana, terça e sexta, como é a rotina comum, né, do nosso grupo Corações Ardentes. E semana que vem, 3 dias de preparação para a grande solenidade do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que bom que nós continuamos juntos, né? Nós queremos sempre acolher aqueles que vão chegando e olha que bênção, né? Vamos nos preparar para viver essa solenidade de Corpus Christi e certamente, Padre, por essa preparação, nós vamos celebrar muito mais profundamente e mais conscientemente também essa solenidade, que é um momento tão especial. Acho que é a única vez que Jesus sai, né, de dentro da igreja, que passeia. A gente vai, olha, assim, quem faz parte das pastorais vai para fazer tapete, né? Pensa qual é o desenho, às vezes trabalha na celebração. É uma celebração que demanda, né, uma grande preparação. Para a gente aqui em Bebedouro, normalmente as paróquias se unem, então é toda uma preparação exterior para viver esse Corpus Christi, mas não pode ser menor a interior. Então é isso que nós vamos viver aqui durante todos esses dias, esses 2 vídeos essa semana e depois na semana que vem, que antecede Corpus Christi, rotineiramente, segunda, terça e quarta, para a gente viver de forma profunda essa solenidade tão importante na nossa igreja. Mesmo porque a gente quer despertar em você uma consciência da sacralidade da Eucaristia. Se ela já não existe, a gente quer ajudar você a comungar bem. Ou se você não comunga por algum impedimento, por alguma razão, fazer uma comunhão espiritual. Então você pode unir o seu coração ao coração de Jesus através dessa catequese, desse ensinamento, dessa reflexão que a gente propõe aqui no nosso grupo Corações Ardentes. Então, é bom lembrar, né, que a festa de Corpus Christi, depois a gente fala mais detalhadamente sobre isso, mas foi instituída em razão de um milagre eucarístico, e que não foi o único, existem muitos outros. Então, a gente conhecer um pouquinho desses milagres eucarísticos, que são aquela manifestação especial de Deus, né, para confirmar aquilo que é a Eucaristia. Então, é importante que você comungue bem. Porque quantas comunhões sacrílegas acontecem. E isso fere muito o coração de Nosso Senhor. Então, para que nós possamos viver bem, tanto o Corpus Christi, e claro que depois cada missa que você participa, quanto a festa do Sagrado Coração de Jesus, que a própria igreja na sua pedagogia, na sua sabedoria, coloca uma festa próxima da outra. Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Então são todas festas que estão interligadas e uma vai sendo preparação para a outra. Nós vivemos durante 50 dias o tempo pascal, é o ressuscitado, a presença do ressuscitado e tudo que isso significa para o nosso coração. Depois, o ressuscitado envia o Espírito Santo. E aí, uma vez tendo recebido o Espírito Santo, nós podemos conhecer plenamente quem é Deus, e Deus é Trindade. Sem o Espírito Santo, nós não poderíamos chegar ao pleno conhecimento de Deus uno e trino. Então vejam como que a igreja vai, na sua pedagogia litúrgica, colocando uma festa após a outra. E aí, depois da Santíssima Trindade, a gente tem Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Então, é um pouquinho
para ajudar a sua consciência cristã, né, dos mistérios que nós vamos celebrando com a igreja, que esse grupo existe. Olha como é importante, Vale, a gente aprender a comungar bem. Parece que mas preciso aprender? Precisa. A gente precisa aprender a levantar-se do banco, aí naquela fila da comunhão, né? Ali, não dá para eu ir olhando para todo mundo. A hora que eu receber Jesus, como eu vou receber? Né? O respeito e o zelo que a Eucaristia, que infelizmente a gente vê que isso não acontece. As pessoas comungam de qualquer jeito, né? Então não pode saber que aquela Eucaristia que eu recebi, eu só posso comungar, eu não posso fazer mais nada com ela. Eu não posso levar para casa, porque eu quero ter Jesus pertinho de mim. Isso a gente às vezes se engana e acontece, não por maldade, não, né? É por engano mesmo, porque não sabe. Né? Isso. Eu não posso pegar um pedacinho daquela Eucaristia e dar para minha criança que quer saber o gosto. Eu não posso fazer isso. Então a gente precisa aprender, né, a comungar bem e comungar certo, né, para viver bem esse mistério da Eucaristia. Então nós temos essa semana para preparar esse tríduo que a gente tem na semana que vem. Falar um pouquinho do Corpus Christi, do sacramento da Eucaristia e aí semana que vem, com o tríduo, a gente mergulhar um pouquinho mais nas manifestações que Deus mesmo permitiu que acontecessem para confirmar a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, corpo e sangue, alma e divindade, no pão e no vinho consagrados. Então hoje a gente até quer apresentar aqui, nesses 2 vídeos, oração de preparação para a missa. Às vezes a gente chega meio correndo, meio atropelado e nem se prepara. 2 coisas que o próprio missal, aquele livro que a gente usa para celebrar a missa, ele apresenta lá no final. Tem orações de preparação para a missa, nós vamos rezar uma aqui, e oração de ação de graças depois da missa. Do mesmo jeito que a gente chega correndo para participar da missa, chega às vezes atrasado, chega meio esbaforido, às vezes a gente nem espera a missa acabar para já ir embora. E é tão recomendado pelos santos, pela igreja, que a gente fique em ação de graças depois da comunhão. É porque, se há a presença real de Jesus na Eucaristia, essa presença subsiste enquanto permanecem as espécies. Isso é uma coisa do catecismo da igreja. Então, Cristo está no pão da Eucaristia? Sim, enquanto houver pão. Cristo está no vinho consagrado da missa? Sim, enquanto houver vinho. Então, enquanto permanecem as espécies, permanece o sacramento. Então, se aquele pão se dissolve, ele deixa de ser pão. Então, a presença real também se desfaz. Se o vinho azeda, ele vira vinagre, deixou de ser vinho. Então, também. Então, é essa uma lição que a gente já pode guardar sobre a Eucaristia. A presença real de Cristo permanece enquanto permanecem as espécies consagradas. Por que é importante saber disso? Porque houve um tempo, sobretudo no tempo da Reforma Protestante, quando Lutero, Calvino e Companhia Limitada, eles propunham celebrar a ceia, não a Eucaristia. E para eles, no entendimento protestante da ceia, a presença de Cristo ela acontece enquanto a comunidade está reunida. Então, enquanto tem gente na igreja rezando, celebrando, fazendo culto, Cristo está presente. A comunidade se desfez, não há mais a presença de Cristo. Então nós não. É até por isso nós temos o ostensório, para colocar Cristo ali no pão da Eucaristia e dizer que Ele está no pão consagrado e não na comunidade que se reúne. Aliás, não só na comunidade que se reúne, entende? Então o ostensório, ele nasceu justamente no momento em que precisava a igreja dizer: Cristo está presente no pão e no vinho consagrados e permanece enquanto permanecerem as espécies. Tudo isso para dizer da comunhão da oração de ação de graças. Você comunga, o seu corpo vai levar pelo menos, segundo aquilo que a gente sabe, pelo menos 10 minutos para digerir aquela hóstia. Então, por 10 minutos, Cristo está tocando você fisicamente. Sua presença real no pão está com você por pelo menos 10 minutos. Então, não pode você comungar e sair correndo. Você é um sacrário naqueles 10 minutos depois da comunhão. Entende a importância disso? São Filipe Neri tem um episódio da vida dele em que ele viu um senhor que entrou na fila da comunhão, comungou e logo saiu.
e ele parou a fila da comunhão, chamou os coroinhas e pediu que os coroinhas fossem com os castiçais acompanhando aquele senhor. Porque ele saiu logo depois da comunhão, quer dizer, Cristo ainda estava ali. Enquanto permanece a espécie do pão, permanece a presença física, real, do corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor. Então olha a importância de uma oração de ação de graças bem feita. Que você permaneça ali, naquele tempinho depois da missa, para fazer a sua oração de agradecimento ao Senhor pela sua presença real em você. Então hoje nós vamos apresentar uma oração de preparação para a missa, mas saiba que existem orações também de ação de graças. Oportunamente a gente pode colocar lá no grupo. Isso já nos faz pensar, né? Qual é o meu comportamento depois que eu recebo Jesus na Eucaristia? Quando eu volto, né, para o banco ou para a cadeira, né? O que eu faço? Como eu me coloco ali? Então vamos lá, vamos rezar essa oração de Santo Ambrósio, né, de preparação para a missa, como o Padre disse. Senhor Jesus Cristo, eu pecador, não presumindo de meus próprios méritos, mas confiando em vossa bondade e misericórdia, temo, entretanto, e hesito em aproximar-me da mesa de vosso doce convívio, pois meu corpo e meu coração estão manchados por muitas faltas e não guardei com cuidado o meu espírito e minha língua. Por isso, ó bondade divina e temível majestade, em minha miséria recorro a vós, fonte de misericórdia. Corro para junto de vós a fim de ser curado. Refugio-me em vossa proteção e anseio ter como Salvador aquele que não posso suportar como juiz. Senhor, eu vos mostro minhas chagas e vos revelo a minha vergonha. Sei que meus pecados são muitos e grandes, e temo por causa deles, mas espero em vossa infinita misericórdia. Olhai-me, pois, com os vossos olhos misericordiosos, Senhor Jesus Cristo, Rei eterno, Deus e homem, crucificado por causa do homem. Escutai-me, pois, espero em vós. Tende piedade de mim, cheio de misérias e pecados, vós que jamais deixareis de ser para nós a fonte da compaixão. Salve, vítima salvadora, oferecida no patíbulo da cruz por mim e por todos os homens. Salve, nobre e precioso sangue, que brotas das chagas de meu Senhor Jesus Cristo crucificado e lavas os pecados do mundo inteiro. Lembrai-vos, Senhor, da vossa criatura resgatada por vosso sangue. Arrependo-me de ter pecado, desejo reparar o que fiz. Livrai-me, ó Pai clementíssimo, de todas as minhas iniquidades e pecados, para que, inteiramente purificado, mereça participar dos santos mistérios. E concedei que o vosso corpo e o vosso sangue, que eu, embora indigno, me preparo para receber, sejam perdão para os meus pecados e completa purificação de minhas faltas. Que eles afastem de mim os pensamentos maus e despertem os bons sentimentos. Tornem eficazes as obras que vos agradam e protejam meu corpo e minha alma contra as ciladas de meus inimigos. Amém. Amém. Então tá aí a oração de Santo Ambrósio, uma das possíveis orações para ser feitas antes da missa, oração de preparação para a missa. A gente vai colocar no grupo um PDF com as outras orações que estão sugeridas ali no missal, para que você tenha, que você aprenda, né? Chega um pouquinho antes da celebração, você tem ali a opção de rezar uma delas, para preparar o seu coração. Veja como que a oração completa é uma oração de perdão, é uma oração de reparação, é uma oração de desejo. Senhor, eu quero estar aqui e só aqui. Eu sei que tem problema me esperando lá fora, tem coisa lá em casa, mas agora é a hora da missa. Então a oração vai te ajudando a dizer isso a Nosso Senhor. E aí você participa bem da Eucaristia. E um detalhe importante aqui para quem não comunga. Eucaristia é a missa. Outro nome da missa é Eucaristia. Às vezes a pessoa fala, mas eu não comungo, então eu nem vou. Não tem graça a gente participar de um jantar para ficar só olhando a comida.
veja que a Eucaristia não é só a comunhão. Claro que de maneira plena, sublime, é isso sim, mas a Eucaristia é a missa. Você pode participar da Eucaristia mesmo sem comungar. Você faz a comunhão espiritual, a gente falou aqui já antes. Então, só para mostrar para você que mesmo você que não comunga, porque existe algum impedimento, né, você pode fazer uma boa comunhão espiritual e participar da Eucaristia como um todo, do início ao fim da missa. Você participa da Eucaristia mesmo não comungando, tá certo? Então aí as orações também para você que não comunga, se preparar bem para cada missa que você for participar. Já deu para perceber, né, o quão profundo vão ser as reflexões que teremos nesses dias, né, e também em preparação a essa solenidade. Então fica aqui, né? Acredito que nos nossos corações já vai sendo despertado um coração, né? Às vezes um coração, um sentimento de amor já maior pela Eucaristia, também um pesar por muitas vezes a gente mesmo não comungar ou ver que outras pessoas, não de julgamento, mas ver que às vezes as pessoas entram na fila da comunhão, vão tão distraídas, recebe Jesus, volta pro banco ou para a cadeira e já começa a se dispersar. Olha ali, 10 minutos ele dentro ali conosco, né, dentro de nós. Então, nosso coração já foi sendo despertado, tudo isso para dizer para nós o quê? Fica aqui, né? Fica, porque certamente nós vamos concluir esse tempo aqui com o nosso coração mais apaixonado e mais em adoração a Jesus Eucarístico, seja quando o recebemos, né, na Santíssima Eucaristia, ou seja quando nós o adoramos. Então tem muita coisa esperando por nós, né, Padre? Tem sim, tem sim. O Senhor preparou esse tempo especial para nós. Verdade. E vamos aproveitá-lo bem. Então fica aqui com a gente, compartilha, tá bom? Apesar desse vídeo estar só aqui no grupo do Corações Ardentes, não é proibido você compartilhar. Deve compartilhar com todas as pessoas que você quiser. Quem sabe, às vezes, aqueles que estão um pouquinho afastados, né, da Eucaristia, rezando aqui, volte, né, se aproxime novamente da Eucaristia, tá bom? Nós vamos pedindo, então, para concluir a bênção de Deus, para que o nosso coração se abra mesmo, né, para desejar amar cada vez mais a nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Mulher Eucarística, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos dizer assim: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Vamos junto? Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até.